Olá para você que nos acompanha nas multiplataformas da Unicatólica, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Unicast, o podcast da Unicatólica. Olha só, você que está nos acompanhando aí no YouTube, no Facebook, no Instagram, você que está nos ouvindo através dos streams, seja ele Spotify, Deezer, você que está ouvindo através do rádio Cultura FM 102.1, seja muito bem-vindo a mais um episódio. Dois grandes convidados aqui, eu estou diante dela, coordenadora do curso de Engenharia Civil aqui da Unicatólica, professora Leila, seja muito bem-vinda ao nosso Unicast. E também o professor Sávio, ele que vem aí diretamente das terras alencarinas, vem aí de Fortaleza contribuir conosco hoje. Ele que é docente também da Universidade de Fortaleza, da Unifor, e está hoje aqui nos dando a preciosidade de ouvi-lo e trazendo tantas experiências agora da capital para o interior. Professor Sávio, também seja muito bem-vindo. Queria que agora vocês também fizessem as honras da casa, se apresentassem para quem está nos vendo e também nos ouvindo. Olá, pessoal. Estou aqui, junto com o Wendel, participando do Unicast. Mais uma vez a gente vai apresentar, como é que é a vida na engenharia civil. Trouxemos aqui o professor Domingos Sávio, que é da Unifor, como o Wendel falou, mas também dá aula na Unicet, Ele teve experiência de 28 anos no mercado profissional, é mestre também e tem uma carga bem monstruosa para conversar conosco aqui. Professor Sávio, fique à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. É uma alegria estar aqui, quero agradecer o convite de estar aqui na Unicatólica, Tenho um carinho e um apreço muito grande por essa universidade e agradeço demais o convite que me foi feito. Vamos partilhar um pouquinho do nosso conhecimento, e aprender também, Olha, se a gente juntar aqui o que a gente estava falando nos bastidores, eu acho que a gente vai ter aqui um dia para falar de muita coisa, porque a engenharia civil é de fato um universo de possibilidades. E hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui dessa temática, que são os problemas construtivos em casas populares a prédios de grande porte. A gente sabe que a cada dia que passa, essas construções que não param, a gente costuma dizer, inclusive, professor Sávio, Quixadá é uma cidade conhecida pelas inúmeras construções que vêm se perpetuando nos mais diversos bairros, inclusive criações de novos bairros, professora Leila? Sim. E trazer uma temática como essa, eu acredito que os nossos ouvintes e os nossos espectadores vão estar bem ansiosos para o que a gente vai hoje estar compartilhando por aqui. E de antemão, para quem ainda desconhece, professor Sávio, antes da gente entrar de fato na temática, eu tive agora há pouco com o professor Everton, coordenador do curso de Engenharia de Produção, e eu perguntava a ele quem é esse profissional. Eu acredito que muitas pessoas conhecem, mas dentro de uma vista mais ocular, mais profissional, quem é o engenheiro civil? Quem é esse profissional? Na verdade, o engenheiro civil é aquele que está ali para realizar sonhos, Sonhos da casa popular, o sonho de ter uma infraestrutura na cidade, sonho de você ter uma bela rodovia, de você ter captação de água, Então, o campo da engenharia civil é um campo muito amplo. Nós temos diversas áreas de atuação que todos eles fazem isso, fazem a realização, a concretização do que foi projetado. Então, o que se projeta, o engenheiro civil se transforma em realidade, Então, quando a gente fala aqui na parte de patologia da construção civil, a gente está pegando uma pequena área que está à disposição na engenharia civil. Bacana. Professor, fique à vontade. Só complementando o que a professora Leila está dizendo, o profissional de engenharia, na realidade, nós temos muitas áreas, mas o engenheiro é esse, que realiza esses sonhos, que constrói, que transforma. A função do engenheiro realmente é transformar, e transformar para melhor, realizando construções, trazendo bem-estar, realizando aqueles projetos, muitas vezes projetos que a gente só imagina que só existe no papel, mas ele consegue... São desafiadores, Exatamente, Sim, são projetos desafiadores, como nós estávamos conversando aqui, Prédios, imaginar que um prédio de mais de 1 quilômetro de altura, deixar um prédio desse estável, com estabilidade. Então, o engenheiro é esse que consegue realmente transformar, as realizações, os projetos existentes, de muitos.
E é desafiador, realmente, a engenharia. A gente consegue perceber que hoje, no dia a dia, a presença desse profissional se tornou mais notória, né? Principalmente para nós que residimos no interior, a gente consegue ver que esse profissional hoje está mais presente e pode ser até um fruto de um movimento que acontece em virtude desse exemplo que eu trago das grandes construções que não param de ser feitas aqui na cidade de Quixadá, mas isso se aplica a diversas cidades também da região. E dentro dessa visão de expansão, de crescimento, e entendendo que para que esse movimento aconteça, eu necessito desse profissional para que ele possa acompanhar, e como o senhor bem fala, para manter essa estrutura em pé, eu vos pergunto, quais são os saltos que hoje a profissão do engenheiro civil vem dando ao longo desse tempo? Você quer falar, professor? Pode ficar à vontade. Hoje você, se nós voltarmos à construção a um passado não muito distante, né, você vê que a construção é muito artesanal, a construção civil é muito artesanal, né? Como a gente costuma dizer, é o tijolinho levantando tijolinho por tijolinho. Então nós temos a construção ela agrupa muitos funcionários. Então ela detinha uma mão de obra muito extensa. Mas hoje, com várias mudanças sociais, Wendel, que acontecem ao longo do tempo, né? Como hoje a população economicamente ativa, ela é uma população mais madura, não é uma população juvenil. Então, nós não temos mais aquela reserva de mão de obra como a gente tinha antigamente. Então, há uma necessidade. E aí, por isso, a mão de obra passou a ser muito cara, né? E, a partir daí, a gente entra também, a construção civil ela tem que dar esse salto também tecnológico. Como todo mundo hoje é muito digital, é muito tecnológico. Então, a construção civil ela também adentrou nesse modelo de muita tecnologia. Para fazer essas grandes obras, para que a gente evite desperdício, para que a gente se torne competitivo, é necessário que muitos e muitos hoje programas de tecnologia sejam implantados na construção. Então a construção hoje ela tem um viés de muita industrialização. Até para você não vou nem dizer fugir, mas para você suprir essa carência hoje de mão de obra boa. Porque antigamente a construção ela era passada de pai para filho. Sim. E hoje não, né? Hoje como a gente conversava há pouco tempo, a profissão hoje é muito digital as coisas, né? Então as possibilidades do mundo digital são muito grandes. Então a construção hoje falta mão de obra boa. Então há necessidade da gente explicitar isso por meio de movimentos tecnológicos. Então a construção hoje ela é muito tecnológica também. Nunca vai deixar de ter um pouco do caráter artesanal. Complementando aí, eu gosto até de comentar que ele falou na artesanalidade, né? Naquela mão de obra manufatureira. Que ela ficou por muitos e muitos anos. Por mais que a gente diga assim, a gente comenta que a construção civil é uma indústria, né? Mas ela não evoluiu como evoluiu todas as indústrias, né? Com as guerras, as revoluções industriais, todas as indústrias foram evoluindo, mas a indústria da construção civil foi ficando para trás por ter uma mão de obra muito artesanal. Porém, nessa nova tecnologia, nessa nova era de tecnologia, a construção civil deu um avanço muito grande, né? Então, hoje a gente, no lugar de ver aquela pessoa colocando tijolinho por tijolinho com uma argamassa, chegaram materiais novos, chegaram modos de construir novos, chegaram modos de planejar, né? Que foi realmente... A inovação tecnológica entrou realmente dentro da construção civil dessa vez, né? E transformou na construção 4.0. Então, os profissionais, todos os profissionais, desde o servente, o pedreiro, o engenheiro, o mestre de obra, tiveram também que se atualizar para chegar no patamar que está sendo a construção civil. E vai para além do tijolo, né? Eu vou trazer uma experiência, um relato que eu tive recentemente em Fortaleza. Há alguns 8 anos atrás, eu residi em Fortaleza, ali pertinho da Guanambi, na Soriana Albuquerque. E
o meu trajeto para o trabalho, que era na Tristão Gonçalves, ali no Senac, eu passava ali próximo ao Jornal O Povo, existe um equipamento educacional ali em frente, e me saltou os olhos quando agora eu passei e vi que a estrutura estava robusta, grande. E quando eu fui me aproximando, professor, eu vi que de fato, Leila, é o que você trazia, o modulado, né? Então deixou de ser a alvenaria, o tijolo, o concreto, aquela coisa toda, e passou a dar espaço a outras alternativas e que agora a gente tinha que olhar bem para cima para ver a ponta do negócio. Inclusive esse equipamento educacional que você viu lá, né? Ele foi construído em um tempo assim recorde, porque eles utilizaram ali estrutura metálica. Estrutura metálica ela não é muito convencional aqui no Brasil, mas se você for nos Estados Unidos e vários países da Europa, é uma coisa super normal. Então, uma obra com estrutura metálica, ele não tem concreto. Então, é todo ele com estrutura metálica e as paredes não são de alvenaria. As paredes são do sistema steel frame, né? Então, é um negócio realmente modular. Não é uma construção modular ainda não, mas nós temos também a construção modular. Esses hospitais que foram feitos agora na pandemia, em tempo de 3 meses, você fazer um mega hospital, toda ela construção modular. Então, assim, você vê que a engenharia ela adentrou de verdade nessa tecnologia, porque senão fica para trás. Como a Leila estava comentando, né, a construção 4.0. A mão de obra hoje, ela é uma mão de obra capacitada, mas é uma mão de obra que falta. Tá escassa, certo? né? É uma mão de obra escassa, de boa qualidade, ela é escassa. Tá certo? Então, não tem outra saída para você se tornar competitivo se você não tiver uma boa produtividade. Tá certo? Então, esse é onde a construção hoje está inserida, Wendel. Às vezes a gente até brinca, né? Quando a gente fala em construção modular, a gente brinca com aquela casinha de Lego. Então, as pessoas, a gente não brincava antigamente com o Lego que saía montando, pois hoje a construção tá do mesmo jeito. Meu pai tá quase nisso, viu? Tá quase nisso. Ele tá fazendo uns bloquinhos de cimento e tá levantando um negócio lá, uma fazendinha. Pois é desse jeito. Hoje a gente tá brincando de Lego na construção civil. Ontem teve uma visita, né? Teve uma visita aqui da universidade, né? Com os alunos, ainda pela semana da expressão católica. Sim. Teve uma visita em Fortaleza. E eu ontem estava dando uma palestra aqui, eu perguntei, rapaz, como eu queria que você tivesse nessa obra, como eu queria que essa obra não tivesse betoneira. Ela disse, não tem betoneira. Não existe mais betoneira. Não existe betoneira. Né? Por quê? Porque a betoneira significa que eu vou ter que ter espaço para armazenar areia, para armazenar brita, armazenar cimento, que eu vou ter transporte, que eu vou ter movimentação. Então, tudo isso são atividades que não agregam valor. São atividades que vão me roubando do tempo e vão trazendo retrabalhos. E ainda teria que ter um espaço próprio no canteiro, ou seja, eu ia perder um espaço na minha obra durante a construção para montar um lugar, uma coisa que hoje não necessita mais. Quer colocar uma betoneira, quer colocar as baias dos agregados, né, da areia, da brita, do cimento. Professora Leila, a gente ainda escuta noticiários em jornais, em revistas, em blogs, que vez ou outra a construção civil também enfrenta aí algumas situações um tanto adversas, né? Recentemente a gente pôde inclusive fatidicamente noticiar a perca de diversas vidas em prédios, inclusive na capital cearense, em Fortaleza, né? E eu me recordo bem que os engenheiros responsáveis por aquela obra que acreditava-se que não estava em conformidade, né? Veio a desabar toda a unidade residencial, levando aí ao prédio em chão e a diversas vidas ceifadas em virtude disso. É recorrente a atividades que dão aí uma certa problemática? Olha, Wendel, nós tivemos alguns casos, né? E a gente vê que a nível Brasil a gente tem muitos, né? De vez em quando você sai um noticiário, né? De um prédio de um apartamento, um prédio que caiu. Mas aquele lá de Fortaleza, no caso específico do edifício André, né?
Era um edifício de 35 anos, tinha menos de que 40 anos, acho que era 35, 36 anos. É considerado um prédio novo? Novo, um prédio novo. As edificações não são feitas para durarem 30 anos, né? É muito pouco. Mas o que acontece? Ali é fruto de, no passar do tempo, não se deu... Ausência de manutenção. Então, assim, os proprietários, né, o condomínio, também tem essa missão. Né? O prédio, ninguém dura para a eternidade, né? E o prédio também não dura para a eternidade, mas a durabilidade dele está muito vinculada também ao manutenção. Ao cuidado, né? A mesma manutenção que você tem que dar no seu corpo, que você tem que dar no seu carro, o condomínio também, que são formados por vários subsistemas, esse subsistema tem que receber a manutenção adequada. Então o condomínio não fazia a manutenção, naquele prédio ali também tem um relato que eu não posso falar com propriedade, porque eu não conheço, mas dizem que no decorrer, depois da entrega, foi feito um pavimento superior. As irregularidades que acontecem muito. As irregularidades, exatamente. Aí também a contratação, às vezes, de profissionais para fazer os reforços, para fazer algumas manutenções, é equivocada. Porque tão pior como a ausência de uma manutenção, Wendel, é uma manutenção equivocada. Ela pode ser até mais danosa do que uma ausência de manutenção. Como foi, né? Então é importantíssimo você contratar mais a pessoa adequada. Então o engenheiro civil, por ter um título de engenheiro civil, ele não é capaz de abarcar o mundo com as pernas em todos os campos de atuação. Do mesmo jeito que o médico tem o especialista no joelho, não é nem na parte estrutural óssea, tem o do joelho, tem o da mão, tem o da coluna. Os profissionais da engenharia civil também têm as especificidades, né? As especializações. Leila, nesse caso do edifício André, até que houve a contratação de uma equipe, de uma pessoa que tinha uma empresa com engenheiro. Mas a grande maioria dos condôminos, né? Eles não contratam pessoas. E não contratam pessoas habilitadas para o caso. O que aconteceu também ali no engenheiro, eu acho que foi um pouco de imperícia, ou falta de conhecimento do rapaz que estava trabalhando, porque a gente não vai agora nem condenar, porque eu não estava lá próximo, né? Mas ali foi um pouco de imperícia do que ele fez, do que ele gostaria de fazer naquela manutenção. Quando a gente fala dos profissionais não habilitados, porque o condomínio não quer pagar um engenheiro, não quer pagar um arquiteto, não quer pagar um profissional para dar uma consultoria, porque acha que é caro. Mas muito mais caro sai fazer por uma pessoa. Às vezes o cara quer fazer só com um pedreiro, o pedreiro, não, eu faço isso assim, eu faço desse jeito, e aí sai bem mais barato, mas não tem a responsabilidade, não emite um RT. E não tem a capacidade de fazer uma análise mais profunda para saber qual é o problema. De fato, um diagnóstico, né? Só um dado aqui interessante que serve para nós aqui, para todos aqueles que estão nos ouvindo e que vão nos ver, né? Existe um dado não muito distante, eu acho que de 2015 ou 2016, que está bem recente, que apenas 14% das reformas existentes no Brasil, reformas e obras existentes, elas têm o acompanhamento de um engenheiro ou de um arquiteto. Então por aí você tira. E aqui no Nordeste, esses 14%, ele cai para menos de 10%. Ou seja, aqui no Nordeste, menos de 10% das pessoas contratam um profissional habilitado para fazer essas construções. É muito pouco, né? É muito pouco. É por isso que a gente vê as construções tão novas, com a idade... uma idade real, de vida aí. Uma idade real pequena, mas uma idade aparente muito velha. Por quê? Porque não tem a manutenção, ou então as coisas são equivocadas. Então por isso que acontecem as patologias, que é o objeto maior do que a gente está aqui, né? Sim. Porque como prevenir então essas patologias? Tô ouvindo em casa, eu comecei aí a ver uma parede rachada ou não precisa. Quais são as dicas que a gente poderia trazer aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, para que essa manutenção ela se torne algo mais presente no nosso cotidiano, para que infrações como essa, né, ações como essa não venham de fato a ocorrer e a gente mantenha aí preservadas as nossas estruturas? Na verdade, é muito difícil a gente responder isso especificamente, porque a gente tem que fazer uma análise para dar um diagnóstico.
né? Mas todas as patologias que acontecem, né? Quer dizer, a maioria das patologias que acontecem numa edificação, elas nos dá avisos. Isso. Aparecem trincas, aparecem manchas, né? Aparecem vazamentos. Então, todos eles nos dão aviso. E sempre o ideal é a gente não cobrir, esconder, né? A gente não pode chamar o pedreiro para ir lá colocar uma massinha naquela trinca e pintar, porque ali vai esconder. Ninguém vai ver mais o que está acontecendo lá. O certo é a gente identificar o que está ocasionando isso. E isso, somente uma pessoa que tem a capacidade, que tem a experiência, vai poder lhe dar um diagnóstico. Então, é difícil a gente dizer assim, qual é a solução que se vai fazer sem ter uma análise. Na dúvida, contrata o engenheiro. Contrate o engenheiro. Inclusive, é muito fácil ser engenheiro de obra acabada. Né? Engenheiro de obra acabada é muito fácil, né? Mas assim, uma casa, você falou, a minha casa está dando uma fissura, rachadura. A primeira impressão que a gente tem é que o problema seja do reboco, que o pedreiro não fez isso ou deixou, esqueceu. Mas a gente esquece que um dos pontos mais importantes, às vezes, está no solo. Então, o estudo do solo, Wendel, é muito, mas muito importante nesse processo inicial. Então, às vezes, a gente não dá a devida importância ao estudo do solo. Porque se o solo ceder, ou se o solo recalcar, né? Para quem está na engenharia vai entender o que é esse recalque, né? Eu fiz agronegócio, tinha mais ou menos isso aí, estudo de solo. Pronto, estudo do solo. Então, assim, se o solo recalcar, a minha parede toda vai trabalhar com tensões diferentes, então vai ter fissura. Então, como a Leila disse, às vezes não dá para você fazer um julgamento de uma patologia, que aquilo, foi por isso. Não, você tem que estudar. E aí, às vezes, a pessoa chama um profissional, remenda isso aqui, o cara faz o remendo. Mas um remendo que não vai resolver. Quais são os maiores problemas que existem hoje nas edificações pós-obras? Chama-se impermeabilização, infiltração. Sim. Problema de infiltração. E às vezes o problema de infiltração ele também nasce lá do solo, né? Você não faz a impermeabilização do seu baldrame, né? Da sua cinta de impermeabilização. Você não. Então assim, a construção, cara, ela é composta de vários subsistemas. E esses subsistemas eles não são isolados. Todos eles são interligados, eles têm uma interdependência. Então não adianta eu fazer uma coisa aqui no início sem estar pensando como é que vai ser o reflexo lá no final, porque vai refletir. Então esse é o maior problema que a gente vê em termos de patologia, né? Que eu no meu entender, porque às vezes a gente trata como se fossem coisas isoladas e não são. Todos os subsistemas são interligados. Vamos falar um pouquinho aqui sobre algo que eu considero como algo que vem sendo crescente e que com certeza tem a mão e tem um trabalho do engenheiro civil. Aí vamos falar um pouquinho da horizontalização de casas, das casas populares. Hoje a gente encontra na maioria dos municípios brasileiros investimentos voltados para casas populares, né? Existem hoje aí incentivos do governo, existe aí políticas voltadas para isso, e a figura do engenheiro civil entra também nessa realidade, né, professor e professora Leila? Como é que está hoje esse trabalho? Ele está de fato inserido nessa realidade? E qual o papel dele dentro desse trabalho hoje, que vai para além do profissional, ele tem aí também um cunho social? Nós visitamos, né, nesse momento de expressão católica, obras, e numa delas a gente visitou edificações populares para esse subsistema, né? E dentro dessa obra nós tínhamos lá 2 engenheiros, um engenheiro de contrato e um engenheiro de supervisão. Então, numa obra que é para casas populares, nós tínhamos 2 engenheiros. Quando você vai para uma grande obra, uma grande edificação, aí eu já não necessito mais de apenas 2 engenheiros. Às vezes, como a obra do Golfville, se eu não me engano, tinham uns 4 engenheiros. 4 engenheiros dentro de uma obra, né? É porque aquela obra ali era, além da construção, existia também a parte de infraestrutura que era muito forte. Então tinha um engenheiro só para a parte da infraestrutura, né? Esgotamento sanitário, arruamento, né? Então é isso que a gente estava complementando, né? Por mais que a gente diga que tem 4 engenheiros, não são os 4 engenheiros que são responsáveis
pela mesma coisa. Daquela subdivisão que você estava falando, né? Exatamente. Então, tem um específico para a parte de infraestrutura, tem um específico para organizar os contratos. Então, eles vão se dividindo lá. Então, necessita, sim, realmente, dentro da obra, o engenheiro. Mas o engenheiro não fica exclusivamente dentro de obra. Nós temos os engenheiros que trabalham na execução dos projetos, que trabalham no planejamento da execução daquela obra. Orçamento, né? Porque antes de iniciar uma obra, existe também o antes do processo de colocar o tijolinho, de colocar o cimento, de colocar a pedra, existe todo um planejamento que também necessita de um engenheiro lá dentro. E aí, Leila, eu faço um complemento, né? Dessa parte do planejamento é muito importante, né? Você planejar. Você planeja para quê? Você planeja para executar algo bem feito. Então, assim, o ocidental, nós brasileiros, às vezes nós não temos o costume de fazer um bom planejamento. A gente está sempre apagando fogo, né? Apagando incêndio. Verdade. A gente está sempre apagando incêndio. Então, essa cultura, graças a Deus, está mudando, porque você vê as grandes obras hoje, né, buscando uma excelência no planejamento. Até porque, Wendel, se ele não conseguir executar dentro daquilo que está orçado, ele vai perder mercado. Ele vai até fechar a sua empresa. Então a gente precisa ter o quê? O que é que vai me garantir eu terminar minha obra? O que é que o cliente quer e o que é que você, como consultor, quer? Entregar uma obra no prazo, dentro do orçamento, Sim. dentro do custo e com qualidade. Então, se eu não tenho um bom planejamento, né, professor, eu não consigo alcançar isso aí. Então, é diferente de uma cultura oriental. O japonês, particularmente, ele planeja uns 4 anos para executar em 1. A gente planeja 1 para executar em 4. E aí é por isso que aparece tantos desperdícios, né? Então, assim, mas a gente, a tecnologia tem sido um aliado muito importante. E aí, aproveitando, tem uma característica que é muito inata dos engenheiros, principalmente dos engenheiros que vão trabalhar com planejamento, com obras, que nós nos tornamos grandes administradores, gerentes mesmo, porque a gestão é um aprendizado natural dentro da nossa profissão como engenheiro. Então, se você observar, existem muitos prefeitos, governadores, sim, e até presidentes que chegam, porque muitos são engenheiros, porque adquiriram uma noção de planejamento, de organização, de gestão muito grande. Projetar. Né? E o engenheiro, ele é aquele cara que também é arrojado, é aquele cara proativo. O engenheiro, ele às vezes ele não tem medo das decisões dele, desde que ele conheça. É por isso que a gente sempre diz, olha, o conhecimento técnico ele não pode faltar em canto nenhum. Mas o conhecimento técnico, sem a capacidade de fazer uma gestão, ele fica à margem. É verdade. Entendeu? A gente até brinca, né, que os engenheiros, a gente não trabalha colocando tijolos, a gente trabalha fazendo a gestão de uma obra. A gente aprende a gerir uma obra. A gente fala muito isso, a gente tem que pensar na redução dos custos, no prazo que tá estipulado. A gente tem que cumprir. Então a gente não se preocupa com, eu vou colocar o tijolo desse modelo. Não, isso aí quem faz é o pedreiro. Né? O engenheiro não é isso. O engenheiro é o gestor. Né? O engenheiro é aquele líder, é aquele cara que ele consegue fazer com que a equipe realmente ela ganhe aquele ânimo. Então o engenheiro aquele cara que tem uma habilidade gerencial de persuasão, de convencimento, tá certo? De motivação. Então o engenheiro ele adquire principalmente o engenheiro gestor de projetos e gestor de obra, ele adquire, rapaz, uma habilidade, tá certo, de gestão de pessoas muito grande. Você está falando aí, eu estou lembrando que recentemente a gente teve uma obra aqui próximo da BR, né? A Sim. BR, a via, né, que vai interliga aqui Quixadá-Banabuiú, e a presença desses engenheiros aqui, eu tive a oportunidade de conhecer, e é de fato, professor, o que você fala, né? É o cara que mantém um contato ali com o cara que tá no operacional, mas ele está dentro do escritório, é o cara que pega o planejamento, que quer saber a qualidade do produto, como é que tá. Então, é de fato... Só você ter ideia, o engenheiro ele vai ter que ter a gestão, ele tem a gestão de pessoas, então ele tem que saber se relacionar, porque ele se relaciona com todo o universo, né, com todos os intervenientes de um projeto, que são seus operários, que é a diretoria da empresa, a vizinhança, os vizinhos, os órgãos públicos, os fornecedores,
os empreiteiros. Então, se eu não tiver uma boa gestão de pessoas, se eu não souber realmente me relacionar, eu não vou atingir os meus objetivos. Eu tenho gestão de pessoas, gestão de risco, gestão de custos, gestão de tempo, gestão da comunicação, gestão do escopo da obra, para que não se fuja do escopo. Porque quando você falava do custo, às vezes, você começou a falar em casas populares, né? Às vezes, já paramos na BR. Ele começou a falar em casas populares, eu me lembrei, puxa vida, às vezes você tem tantos problemas nas casas populares, é porque as casas, para as pessoas de baixa renda, quem está construindo, às vezes pensa que pode construir de qualquer jeito. Né? Às vezes substitui, bota um material de má qualidade, né? Deixa de fazer um processo ali um pouquinho melhor. E o pobre que está comprando, ali tem aquele sonho da casa e não tem a percepção que aquilo foi mal feito ou foi bem feito, né? Porque às vezes o bonito ele se esconde num feio. Aquela capa é uma maquiada. É uma maquiada, tá entendendo? Então você tem que ter esse cuidado muito grande. Então, uma postura muito importante também dentro da engenharia é que nós possamos manter a nossa ética, né? A ética profissional. Porque o engenheiro ele está ali para fazer engenharia. E a engenharia bem feita ela só se faz com ética. A ética profissional. Então, para além da especialidade técnica que ele vai ter aí durante a formação dele, ele tem que, de fato, saber gerir, né? Saber administrar as coisas. E ele, a grande maioria dos engenheiros que passam por gestão de projetos, gestão de obras, né? Eles saem muito bem capacitados nessa parte de saber se relacionar, de ser proativo, de tomar decisões, porque o engenheiro ele toma decisão a todo momento. Então ele não pode ser aquele cara que tenha medo de tomar decisão. Mas uma decisão, Wendel, para tomar uma decisão assertiva, você tem que ter o quê? Conhecimento. Ninguém toma uma decisão sem ter conhecimento. Então você tem que ter a base para ser corajoso e tomar certas decisões. Eu acredito que eu vou arriscar aqui e dizer que o profissional que possui esse perfil para além do conhecimento técnico é o profissional que hoje está fazendo a diferença no mercado. Com certeza. Com certeza, não tenho dúvidas disso. Né? Então, já fica a dica aqui para quem está aí buscando a engenharia civil, para quem já está na engenharia civil, acho que são dicas valiosas. E pegando um pouquinho aqui da sua fala, quando você falava das novas tecnologias, desse processo que a gente vem aí se refazendo, né? Porque, como vocês bem falaram, o pedreiro hoje ele tem que saber além da alvenaria, ele já tem que ter esse outro conhecimento para ele poder continuar ali constante no mercado, entregando essas demandas. E a gente falou um pouquinho das casas populares, mas o engenheiro também, assim como no Golfville, que você traz esse exemplo, ele também participa da projeção, do projeto, da execução de grandes mobiliários também, né, professor Sávio? E é uma das cabeças pensantes e responsáveis para pensar, planejar e executar esse trabalho. Com certeza, com certeza. Hoje lá em Fortaleza, a norma, a lei de uso e ocupação do solo, né, previa que lá em Fortaleza o gabarito máximo era 72 metros. Então, esses prédios de aproximadamente 20 e poucos 25 andares, pavimentos, né? Só a região lá do centro da cidade, era que, descendo ali para Jacarecanga, para quem conhece Fortaleza, ali na leste-oeste, é que o gabarito permitia 95 metros. Mas nós não temos construções lá, só uma nesse porte. Mas, hoje lá em Fortaleza existe uma outorga da prefeitura, outorga onerosa que dá a concessão de se construir hoje. Nós temos alguns edifícios com mais de 100 metros de altura, com 168, né? Que na verdade são dois na beira-mar que estão sendo construídos, né? Mas já tem mais um em projeto. Tá certo que ele ficam justamente em lados opostos na beira-mar. Um de 150 metros de altura e um outro de 168, né? Então, os dois extremos, que são aproximadamente 50 andares. Então, vai vai duplicar, né? Sim. O que era 25 pavimentos, a gente vai para 50. Duplicou, nós saímos de 72 metros para 168 metros, né? E sem contar que também lá em Balneário Camboriú, nós já temos um projeto de um prédio de 400 metros. Nós já temos prédio de 200 e pouco, 230, né? E está sendo já, eu não sei se já começou.
Mas isso tudo acarreta alguns problemas depois também. Aí, você ia falar? Pode falar. Até comentar que quando a gente fala assim, né, de um prédio de 150 metros, a gente fica pensando, né, o que vai suportar aquela altura daquela edificação. Né? Mas a gente não tem que pensar somente na estrutura da edificação em si, porque nós estamos numa orla marítima, onde tem uma zona muito grande de vento. Então, esses prédios, para serem construídos, eles foram estudados, passados por colunas de vento na Alemanha, para saber qual era a carga que ia receber o prédio na parte lateral dele, né? Então, como tem um prédio que nós fomos visitar ontem também, ele tinha 8 faces, onde ele iria receber vento por 8 faces. Então, tudo isso tem que ser uma análise muito criteriosa para poder a estrutura, né, suportar todo esse peso próprio da estrutura e o peso externo. Os prédios de 72 metros, no máximo, lá em Fortaleza, que foram prédios que nasceram nos anos 80, do final dos anos 70, 80, 90, que era o máximo permitido, a gente já tinha o domínio desse tipo de construção. Só que agora a gente duplicou. Então, o desafio para arquitetos, para engenheiros, é muito grande agora, porque nós duplicamos a altura dos nossos prédios. Então, como a Leila falou, e que desafios são esses? Um desses desafios é a carga de vento, que é muito forte, né? Então, todos os prédios acima de 100 metros, eles têm que passar por um ensaio, que a gente chama do túnel do vento, né? É feito tipo maquete, se projeta a realidade, se faz o prédio numa escala, os outros prédios que estão ao redor, e leva-se para hoje, Leila, onde esses prédios estão sendo levados, na realidade, o mais famoso é o túnel do vento lá em Londres. Então, esses prédios daqui, tudo estão indo para Londres para fazer o teste do túnel do vento. Tá certo? Então, são muitos desafios. A minha esquadria muda. O revestimento vai mudar, porque eu não vou mais sentar tijolinho, cerâmica com argamassa, então é outra coisa. E o que é que vai sustentar? Como é que eu vou levar concreto? Isso que eu ia dizer. Como é que eu levo concreto lá para cima? Eu tenho bomba que consegue projetar. E os meus elevadores? Muda, porque a velocidade dos elevadores são outra, potência de bomba, abastecimento de água. Então são desafios que muito complexos. E tudo isso, como eu disse, tudo isso ele tem que estar interligado entre si, esses subsistemas. Então, é interessante que esses estudos, eles são desafios para você aí que está me ouvindo, para você que é jovem, que está se formando, ou presta a se formar, ou que está pensando em entrar na engenharia. A engenharia é muito bela. A engenharia civil é muito bela. Então, esse é um desafio. Isso é para você, para essas novas gerações também. O que a gente gosta também de comentar é que na engenharia civil não existe aquela monotonia. Todo dia é um dia diferente. É um trabalho diferente. Todo dia é um trabalho diferente. É um desafio diferente. São decisões que você vai tomar que serão diferentes, né? Então, não existe a monotonia dentro da engenharia civil. Bacana. Eu, por acaso, abri aqui meu telefone com meu cronômetro e nós estamos batendo recorde como o podcast mais extensivo dentro da nossa programação. Ixi, será que o povo vai ter paciência, hein, de assistir? Nós vamos ter que dividir isso aqui no rádio, pelo menos aqui em uns 2 programas, porque vai ter muito conteúdo. O nosso tempo é um tantinho limitado. Mas, professor Sávio, eu deixo aqui ainda o espaço aberto para caso vocês tenham mais alguma consideração a fazer. Professora Leila também, fique à vontade. A gente está aí chegando nos minutos finais do nosso podcast, mas ainda cabe aqui alguma contribuição que vocês, porventura, tenham a fazer para nós. Eu gosto de falar que as pessoas que gostam de escutar a respeito disso, que devem se aprofundar cada vez mais, para que possa experimentar algo mais novo, né? Por mais que diga, você tem 25 anos de formada. Eu tenho 25 anos de formada. Mas todo dia... E 30 de vida, né, Leila? E 30 de vida, né? Imagina, entrando com a faculdade com 5 anos. E aí a gente vê que todo dia a gente está aprendendo, né? Então, não é uma coisa que eu vou estudar somente durante a minha faculdade. Não. A gente estuda durante a vida inteira.
a gente aprende durante a vida inteira. E com essas tecnologias, com esses desafios, cada dia mais a gente vai colocando o cérebro para funcionar mais e mais. Com certeza. Tá, eu gostaria só de falar também uma coisa, né, para finalizar, que a função nossa da engenharia é construir essas edificações com qualidade, com perfeição, para que elas se tornem duráveis. Nós buscamos uma durabilidade. Então, hoje, para que a gente não tenha, para que nós não tenhamos essas patologias tão expressas, e para melhorar cada vez mais a durabilidade, a sustentabilidade das nossas edificações e assim favorecer também a habitabilidade dos nossos. Habitabilidade seria a facilidade, a boa moradia. Boas condições. Então a gente tem que trabalhar trazendo tudo isso, todos esses padrões de habitabilidade para o nosso cliente. Então aí nasce uma norma NBR 15575, que é a norma de desempenho, nova norma de desempenho, que ela vem, Wendel, com 3 vertentes, que é segurança, habitabilidade e sustentabilidade. Tudo que a gente tiver que fazer hoje também vai estar dentro desse quesito de sustentável. Não só simplesmente sustentabilidade ambiental, mas a sustentabilidade de uma forma geral, né? Sim. De uma forma geral. No sentido mais amplo da palavra. Isso. E dentro desse item da sustentabilidade, da norma de desempenho, existe um quesito chamado manutenibilidade. Então, os projetos, eles têm que ser feitos dentro desse padrão de manutenibilidade. Como o próprio nome já diz, manutenibilidade é facilidade de manutenção. Então, já no meu projeto, ele já tem que nascer algo que seja capaz de eu fazer uma boa manutenção, uma fácil manutenção. Porque isso vai fazer com que a manutenção se torne mais simples, mais barata, e o meu prédio ele tem uma durabilidade maior. Então, para você que faz engenharia civil, como a Leila falou, eu estou formado há 30 anos, mas o que eu aprendi na faculdade, hoje tem muita coisa nova. Hoje, enquanto a gente está falando aqui, com certeza, muitos materiais estão sendo inseridos no mercado que ninguém conhece, coisas, novidades. Então, a vida da gente é um eterno aprendizado. Então, o conselho que eu dou para você é o seguinte, a mesma coisa que eu digo para os meus alunos: você é o protagonista do seu sucesso. Você não pode esperar por ninguém. É você que faz seu sucesso. O seu professor não é culpado disso ou daquilo. O seu professor, ele é um animador. Eu gosto de dizer isso. Ele é um animador, mas o responsável, o protagonista pelo seu sucesso é você. Então, se você está ouvindo, não faz engenharia e quer experimentar, né, esse universo, venha fazer engenharia civil aqui na Unicatólica. Muito bem. Só a título de curiosidade, esses 2 prédios que vocês estão trazendo, é curiosidade mesmo. Vocês já sabem, tem alguma informação? Ele será para habitação? Ele é uma rede hoteleira? Todos os 2 são residenciais. Um já está totalmente levantado, tá? São de 51 andares. Aqui fica próximo à estátua de Iracema. Já levantou tudo? Já lá? Acho que sim, né? E o outro está nas fundações. E ainda tem um terceiro que a gente já foi lançado, né, no mercado, que aí esse é o que eu vou deixar a curiosidade, tá? Presta atenção. Você vai colocar o seu carro na porta do seu apartamento. Nossa. O estacionamento do carro é lá na sua sala. Você vai entrar com o seu carro dentro de um elevador e ele vai estar na porta da sua casa, no 20º andar, em qual andar que seja. Pô. Então, a engenhoca, é a engenharia mesmo. Transformando coisas. Sim. Mas, como realizando eu disse, sonhos. Mas para concluir a minha palavra, você é o protagonista do seu sucesso. Mas lembre-se, técnica e gestão caminham juntos. Gestão, tá aqui viu? Por isso que nós vamos aplicar os cases de Harvard, né, Leila? Isso. Aí na área de gestão, a gente vai casar bem essas ideias. Professor Sávio, muito obrigado pela sua participação, obrigado aí pelos quase 200 quilômetros rodados para hoje estar aqui conosco. Com certeza a sua contribuição é muito valorosa para a gente, nos enriquece, nos alegra, né, em tê-lo aqui conosco. Professora Leila, é um prazer dividir mais momentos de diálogo com você. A gente que quase todo dia está aí dialogando, seja nas redes sociais, no WhatsApp e agora presencialmente. Muito obrigado também. Agradeço demais e agradeço a você pela sua audiência, pela sua paciência. Nós voltamos em qualquer momento com mais edições de mais episódios do Unicast, o podcast da Unicatólica.
Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.